A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos aqui falando já em 2 Samuel, capítulo 2. Terminamos o primeiro. Sabemos que no capítulo 31, Saul faleceu, morreu. Sabemos que Saul perseguia Davi, mas também sabemos que Davi não fez mal a Saul. E vamos aprender hoje mais uma vez com Davi, que era ungido segundo o coração de Deus. O título aqui diz: o Senhor vai usar de bondade e fidelidade contigo. Se eu e você tiver atitudes que Davi tinha. Olha aqui no capítulo 2 de 2 Samuel. Davi é clamado rei de Judá. Sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Primeiro ele faz uma oração perguntando a Jesus se podia subir, a Deus. Disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? Disse: para Hebrom. Davi fez duas orações. Primeiro perguntou se podia subir. O Senhor disse que sim. Depois perguntou para onde. O Senhor disse: Hebrom. Sabe por quê? Porque Davi obedecia. Saul não já tinha falecido? O Senhor não disse que Davi ia ficar no lugar de Saul? Mas ele não foi para lá. Ele não se adiantou. Porque tudo é no tempo de Deus. A gente tem que ter prudência e sabedoria para saber ouvir e esperar nele. Não se adiantar. Tem gente que chega num canto e já acha que tem que ter aquilo ali porque Deus disse que ele tinha. Sim, mas é no tempo. Deus trabalha, Deus amadurece primeiro. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Anioá, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Veja que subiu ele e suas famílias. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Foram junto com as famílias. Mas nem sempre as famílias estão em comunhão. Não. Às vezes tem família rachada, dividida. Mas se na sua casa tiver assim, só ore e deixe com o Senhor, que Ele sabe o que vai fazer. Se você faz de tudo no seu trabalho e as pessoas não gostam de você, faça o seu e ore por eles. Jesus sabe trabalhar. Isso é na faculdade, que às vezes o crente é muito ridicularizado. Ele não é, mas as pessoas tentam. Mas ele é do Senhor. Fica na porta igual Mardoqueu. Obedece o Senhor. Porque Davi aqui estava com a família e os soldados. Mas nem sempre é assim, não é verdade? Então vieram os homens de Judá e ungiram a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes, de Gileade, foram os que sepultaram a Saul. Veja que quando ele chegou lá em Hebrom, não se diz a data, a época, mas ele foi ungido rei. E depois que ele foi ungido rei, avisaram o pessoal ali de Jabes, de Gibeon, que quem o sepultou a Davi, aquele povo de Gibeon sepultou a Saul. Olha, além de ungir o rei, começaram a comunicar os acontecidos a ele. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhe: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso Senhor. Saul sepultaste. Ali Davi abençoou aquele povo, porque usaram de honra com o rei Saul, enterraram ele com dignidade. Davi tinha tudo para não ligar para isso. E o que ele passou com Saul? Mas Davi dava testemunho. Davi tinha dignidade. Davi não guardava mágoa. Davi não maquinava, não armava. É por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Davi esperava no Senhor. Davi era justo diante das situações. Que eu e você possam aprender com Davi. Porque essas pessoas que Deus honra. A Bíblia diz que na casa de Deus tem vaso para honra e para desonra. E o Senhor sabe trabalhar. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade. Também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Ele abençoou aqueles homens, profetizou que o Senhor fizesse bondade e fidelidade com eles, e que eles também iam agir assim como um rei.
Davi tinha caráter. Davi era o que se diz em 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. És uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Davi gostava de justiça, de gratidão. Eu e você possamos aprender isso. Esforce-se, pois agora as vossas mãos, sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Veja o que ele disse, né? O povo da casa de Saul está morto, mas me ungiste como rei. Seja forte e corajoso. Ele quis dizer, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu quero trabalhar com vocês. É assim que Deus ama. Porque Davi foi a primeira vitória dele de muitas. Veja o título que eu coloquei. O Senhor vai usar de bondade e fidelidade contigo. Porque ele usou de bondade e fidelidade com Davi. Ele botou Davi como um rei. Mas Davi não se engrandeceu. Davi não procurou seus próprios interesses. Davi não quis vingança. Aqui em 64, Isaías, verso 4, veja o que diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória para Jesus. Davi esperou no Senhor e ele trabalhou. Davi perguntou se podia sair, o Senhor disse que sim. Perguntou para onde, o Senhor disse para Hebron. Ele foi com a família, seus soldados foram com a família, e lá as bênçãos do Senhor começou a acontecer na vida de Davi. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Perdão que eu estou rouca. É com obediência que vem a vitória. É com obediência que vem os livramentos. É com obediência que a graça de Deus toma conta de nós. É com obediência que é curado da enfermidade. É com obediência que as portas são abertas, porta dentro de porta. Olha o que diz também aqui Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai e nós o barro. Tu, nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Era assim que Davi entendia. Que o Senhor era o Pai dele, o Rei, que é dele nosso. Ele era o grande oleiro e continua sendo. Nós somos o vaso, o barro. E Ele é grande e poderoso. E todos nós somos obra das Suas mãos. Vamos obedecer. Vamos entender o grande Rei que é Jesus. Que é Deus Pai, Filho Jesus e Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para ver a terra. Ele se inclina para ver a terra também simboliza eu e você que veio do pó da terra. Ele se inclina para dar vitória, porque não merecemos, mas Ele é bom, Ele é fiel, Ele é grandioso. Que eu e você sejam Davi. Que eu e você ore para saber se pode ir, se não pode, e obedecer. Quando o Senhor dizer vá, vá, mas quando Ele dizer não vá, não vá. Quando Ele dizer espere, espere, porque Ele sabe trabalhar. Quando a gente obedece, o Senhor vai usar de bondade e fidelidade comigo e com você. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.